Olá, internautas! Hoje mais um dia do Ponto de Vista e hoje nós estamos aqui com o pastor Júlio, com o advogado Thales Simões, com o Rafa Beck, produtor cultural, e com o Newton Cândido para tratar do projeto polêmico do pastor Júlio que está na Câmara Municipal. Antes de nós darmos início ao ponto de vista, ao debate, é importante salientar que a presidente do Conselho do LGBTQI+, a senhora Bia, foi convidada a participar do ponto de vista e se recusou a participar, bem como a doutora Aline, que é presidente da Comissão de Diversidade da OAB de Catanduva, também foi convidada pela Natália Zeviani e também recusou-se a participar do programa. Que é uma pena, porque tendo pessoas de pensamentos diferentes, isso avança a sociedade, melhora a qualidade do debate e ele não fica tão monótono, porque as correlações de força ficam presentes no presente debate. Eu gostaria de, em rápidas palavras, que o pastor Júlio falasse a respeito do seu projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal de Catanduva. Bom, é isso aí. Muito obrigado, doutor Newton, o Rafa que está aqui. Hoje eu estou conhecendo o doutor Thales. Para mim é um prazer. Realmente o projeto 05-2025 é um projeto polêmico, um projeto que veio para causar uma certa discussão sobre esse assunto, que é um assunto importante. Mas eu queria salientar uma questão aqui interessante. Não é a questão do pastor, porque eu não sou só um pastor, porque quando ao pastor Júlio, eles já acreditam que é algo religioso, Então não é sobre a religião. Então não é um preconceito contra um grupo por conta da minha religião. Nada disso. Nós não estamos discutindo no projeto o movimento LGBT. Estamos discutindo a proibição de crianças num evento de conteúdo erótico, de conteúdo onde tem a exposição do corpo, uso de drogas, bebida alcoólica e uma série de outras coisas que eu já disse isso. Eu tenho vídeo, eu tenho fotos, eu tenho uma série de documentos que propriamente pessoas que estavam ali no meio que tiraram, me mandaram, isso eu já tenho algum tempo, porque é uma pauta que eu já venho defendendo já. Eles falam, olha, mas aqui não é igual em São Paulo e etc. Eu tenho toda a documentação, a gente não pode mostrar isso em público, porque é escarnecedor. Então, assim, esse projeto ele vem para proibir a presença de crianças em movimento, crianças e adolescentes em movimentos como esse. Então, esse é o projeto. Então, não é de cunho religioso, tá? Eu não sou somente pastor, eu sou empresário, hoje político, eu sou pai, entendeu? Então, assim, o meu papel como cidadão, como cristão, como pai de família, é proteger as nossas crianças. Então, o projeto ele vem de encontro com esse tema. Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Gostaria de ouvir o Dr. Thales a respeito da legalidade, da inconstitucionalidade que tem ou se não tem do projeto, claro. A opinião do Dr. Primeiro, boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou lisonjeado pelo convite, e de participar desse debate aqui, que com certeza vai ser muito enriquecedor, Vamos ao assunto em si. Antes de eu explicar, eu acho necessário a gente entrar num ponto que existe a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. No ponto de vista, que é o próprio nome do programa, da constitucionalidade formal da lei, eu entendo que o projeto do Júlio é completamente formal e constitucional. Por quê? Porque ele não fere nenhuma competência que vem da União e do Estado. Tendo em vista que não tem uma lei que rege hoje, uma lei federal, não tem uma lei estadual que rege sobre esse assunto, então o município pode suplementar, quer dizer, complementar e legislando sobre esse assunto. Então, acho plenamente válido. Porém, do ponto de vista da inconstitucionalidade material, eu vejo que ela fere vários princípios, que a gente vai entrar provavelmente nessa discussão, que dentre eles estão o princípio da não discriminação, o princípio da igualdade,
direito de reunião, direito de ir e vir, liberdade de expressão, participação. E de outro lado, com certeza o Dr. Júlio está pelo lado da proteção integral da infância e da juventude. A gente sabe que quando tem dois princípios, duas normas que estão ali conflitando, cabe ao judiciário sopesar essas normas e entender se uma norma prevalece sobre a outra através de vários outros princípios, que é proporcionalidade, razoabilidade, enfim, que não vem ao caso. Nesse meu ponto de vista, eu acredito que ferir esses princípios, essas normas, vai muito além do que simplesmente da proteção integral da criança e do adolescente. Tá? A gente, até dando uma olhada aqui, né, na lei do Júlio, né? Posso ler aqui Claro, um pedaço? Ó, fica proibida a participação, artigo 1º, né? Fica proibida a participação de crianças e adolescentes menores de 18 anos, com desfiles relacionados a paradas de orgulho LGBTQIA+, no município de Catanduva, nos termos do artigo 74 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo 1º, ela se refere ao artigo 74 lá do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse artigo fala o seguinte: o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Com todo respeito à sua lei, Claro. eu entendo que não estamos falando de espetáculos públicos e diversões, mas sim manifestações sociais. Então, devido a esse ponto, e outra, essa manifestação social, política, né, ao meu ponto de vista, ela vem para conscientizar a população. Então, a parada LGBTQIA+, ela serve para conscientizar, é uma manifestação, e não um evento público. Então, o meu ponto de vista é que essa norma é materialmente inconstitucional. Segundo o Dr. Tales, Rafa, ela é uma manifestação. A parada LGBT, né? E, assim, por ela ser uma manifestação, ela se contrapõe, por exemplo, a um ato cultural, a um evento cultural. O que você entende dessa questão? Como você vê essa situação, você como produtor, como diretor teatral, como produtor cultural, uma pessoa das artes cênicas, né, Sim. do município? Primeiro, doutor, antes também eu gostaria de falar uma coisa que é importante, né? Como o senhor falou na abertura do programa. O ideal era que tivesse alguém desse conselho aqui, ou alguém, né, envolvido da comunidade aqui para discutir isso. Por Sem quê? dúvida. Porque ficamos, né, tanto o vereador quanto o nosso amigo doutor aqui que está falando sobre o lance da lei, mas não tem ninguém legitimamente para defender o projeto. Então eu vou acabar... contrapor o Ou para contrapor, né? Eu falo, defender o projeto da parada da diversidade. Então isso é muito triste, muito ruim, por quê? Porque ainda, vamos falar aqui, eu, por exemplo, vou falar como um ponto de vista de um cidadão comum, de um artista. Eu não sou nem da comunidade, meu grupo não participa das atividades da parada da diversidade, nem nada. Uma vez que nós participamos quando o Vasco estava fazendo lá em 2017, acho que foi, numa das primeiras, e nem era uma parada, era uma manifestação lá no centro da cidade mesmo, mas nós não nos apresentamos. Então, pode ser que a gente fale alguma coisa aqui, ou eu falo, né, vou falar por mim, que não vai, que às vezes não está de acordo com eles. Então, vou tentar ser o mais, assim, o mais claro possível, dentro do que eu conheço, dentro da minha vivência e do que eu entendo. Primeiro, a gente precisa dizer que a arte é comunicação, né? A arte, ela surge para comunicar. Então, todo tipo de arte é uma comunicação. E toda comunicação, ela pode estar dentro de um discurso, de uma manifestação. Então, sim, de certa forma, é arte. Se você usa os elementos da arte, dança, música,
enfim. Então, é arte. Sobre ser cultura, tudo que é uma prática de um povo é cultural. Agora, se a gente gosta, se a gente não gosta, é outra coisa. Como o pessoal fala, né? Funk é cultura? Para você pode não ser, mas ele é cultural, pode não ser arte para você, porque a arte, ela se dá quando estabelece conexão. Então, se eu olho essa TV e essa logo que está aqui, me traz um sentimento, vira arte. Mas se eu não sinto nada, não é arte. Agora, cultura são práticas do povo. Se o povo ouve funk, funk é cultura. Então, eu entendo que sim, a parada LGBT. Principalmente porque tem lá elementos de música, tem elementos de adereços, né? Movimenta uma cadeia de artistas, tem DJ, tem o pessoal, tem grupos de dança que participam. Então, sim, é cultural. Eu acho que o ponto está em outros lugares. E aí eu acho que a gente podia aprofundar mais o que é a parada LGBT. Porque, por exemplo, eu também estava lendo as justificativas do Júlio, e eu quero dizer aqui, pessoal, que eu conheço o Júlio desde criança. E o Júlio não é preconceituoso, o Júlio não é isso. Mas, às vezes, dentro do projeto que ele colocou, a gente pode contrapor algumas coisas que a gente fala, porque isso e não aquilo. Então, eu já estou dizendo, Júlio, porque eu te conheço há muitos anos, e antes que as pessoas venham falar abobrinha, as pessoas deviam estar aqui para trocar essa ideia com você. Então, dito isso, vamos pro cerne da coisa, né? Eu li aqui as justificativas do projeto e muito se assemelha com um monte de outros eventos que a gente tem na cidade. Por exemplo, o rodeio, por exemplo, o carnaval. Teve lá o Bloco Orelha do Padre, que foi um carnaval incrível, foi para as crianças. E aí, na sua entrevista na Jovem Pan, você disse assim, olha, mas eu estou cuidando para que isso não aconteça. Não aconteceu ainda. Né? Mas estou cuidando para que não aconteça. Será que isso depois também a gente não vai ter que, não vai respingar no carnaval, não vai respingar no rodeio? Porque assim, eu não sei se você já foi na parada LGBT. Eu também não fui. Eu já vi fotos, vídeos, tantos vídeos bons quanto ruins. Mas eu também vi vídeos do rodeio, por exemplo, gente saindo no soco, vi gente tendo coma alcoólico, vi gente fazendo práticas sexuais lá, já foi todo lugar que tem bebida, infelizmente a bebida é uma droga, né? E isso pode acontecer. Carnaval, a mesma coisa. Agora, será que você apresentando só isso sobre a parada e não os outros eventos, eu acho que as pessoas vão te perguntar e te questionar o porquê por conta disso, Júlio, entendeu? Por que a parada LGBT e por que não o carnaval ou outras coisas? Que todas que você lê aqui na sua exposição de motivos, elas vão de encontro com esses eventos também. Então, eu acho que eu queria também te perguntar isso. Por que a parada LGBT e não os outros eventos? Olha, quando você pega o rodeio, um exemplo, primeiro, ele é num lugar fechado e tem um controle da massa. Tem um controle de quem entra, por exemplo. Existe uma revista se tem alguém entrado. Quando você tem uma manifestação dessa pública, não se tem um controle ali de quem está ingerindo bebida alcoólica. Vou dar um exemplo. Minha esposa já trabalhou no Conselho Tutelar. E ela era escalada quando tinha rodeio, FECIC, para estar lá para quê? Para fiscalizar se tinha alguém vendendo bebida alcoólica. Agora é lógico que brigas vai ter em todo lugar, isso aí não tem como. Onde tem bebida alcoólica, eu trabalho há 20 anos quase com dependência de álcool e droga e eu sei muito bem, eu tive problema de alcoolismo e eu sei muito bem o que propriamente o álcool faz com as famílias em geral. Mas quando a gente trata do movimento LGBT, ao meu ponto de vista, tá, é um movimento promíscuo. É um movimento. O carnaval é o seguinte: quando um exemplo, você não vai levar uma criança, um pai não vai levar uma criança num carnaval à noite, um exemplo. Leva, infelizmente leva. Não sei se infelizmente, porque, por exemplo... Não. E até me falaram... Eu estou só querendo colocar, na qualidade de presidente do clube de tênis, sim. Ou seja, a doutora Sueli Alonso, quando era juíza, que ela ia lá e questionava, né, essa questão que, às vezes, alguns pais, né, queria levar crianças no carnaval à noite. Tinha, né? Não, mas aí num clube fechado, na avenida, vai comprar bebida quem quer. Agora, no clube, a bebida meio que, assim, todo mundo bebendo, você entendeu? Não, então tinha... Na verdade, esses dias alguém comentou, olha, esse projeto, ele é bom, porém ainda falta alguma coisa. Você sabe que todo projeto precisa de aprimorar-se ele, né? Então, realmente, dá para se estender para muita coisa.
né? O que me chamou a atenção no momento é a questão da exposição do corpo de uma forma assim bem depravada, né? Mas é claro, esse debate é importante para isso, tem muita coisa. O motivo desse projeto é criar o quê? Criar uma mobilização social, uma discussão, para que a gente possa ouvir, entender. Então tem muitas coisas mais para a gente agregar nisso. É nesse ponto que eu queria chegar. Então por que não realizou, antes de apresentar o projeto, uma audiência pública, chamando então a comunidade LGBT, chamando então outros vereadores, chamando a família, e então, porque por exemplo, Júlio, eu sempre penso que toda lei, quando ela vai ser feita, ela precisa dos dados. E aí eu queria perguntar assim para você, por exemplo, tem um número de boletim de ocorrência que aconteceu de briga ou de não sei o quê, lá dentro da parada de Catanduva? Porque se a gente também for pegar pegar a realidade de São Paulo é diferente da nossa, né? Se pegar o carnaval de São Paulo é uma coisa, o nosso bloquinho do Orelha do Padre é outra, completamente diferente. Então, por exemplo, apresentar esses números. Existe o número de boletim de ocorrência de brigas? Existe que tipo de coisa acontece? Por exemplo, se você vai fazer xixi em público, é um atentado. E aí, assim, existe isso? Quantos boletins de ocorrência foram feitos? Quantas apreensões a polícia fez? Porque até onde eu sei, a prefeitura estando envolvida, a guarda faz a segurança do local, a guarda acompanha o evento, tem muita gente da própria prefeitura que está envolvida no evento. Por exemplo, o pessoal da cultura, da Secretaria de Cultura da estação, eram pessoas ligadas à organização do evento de fato, né? Então, será que aqui em Catanduva a realidade não é outra? Ou não? Na verdade, eu estou perguntando isso para você, porque eu não sei mesmo. Antes de você responder, deixa eu fazer um adendo. Inclusive, tem um local vendendo bebida alcoólica, o que não podemos deixar é que venda para criança e adolescente. E tem que ter uma fiscalização. Fiscalização, ponto final. Colocar à disposição lá para adultos venderem, isso cabe ao poder público ali fiscalizar, né? Assim como diversos atos libidinosos que a gente está falando, né? Cabe ao poder público ali fiscalizar. Não cabe, na minha opinião, não cabe a nós criarmos uma lei para restringir o acesso da criança e do adolescente e não o poder, e sendo que a real atenção deveria ser do poder público nesses atos. Sim. Então, acho que deixa eu só colocar uma questão. Júlio, assim, você é vereador, você entendeu que é correto fazer isso, né? Você coisa. Mas eu gostaria de colocar uma questão. Como o Thales citou a questão do poder público, se você tivesse feito, por exemplo, uma colocação, você disse que nós estamos aqui para aprimorar, e quando você discutir, quando você faz a lei dessa maneira, né, por conta dos princípios que esbarrou na inconstitucionalidade, na ilegalidade, que disse o Dr. Thales, eu não sou especialista nessa questão, né? E se você tivesse feito, por exemplo, um requerimento para o Ministério Público da Infância e da Juventude, para o juiz de direito, ou seja, você na qualidade de vereador, né? Você estaria assim, você traria o poder público estadual que tem já uma competência, ele pode baixar portarias, normas, você não estaria evitando um certo conflito entre... Não desgaste. Desgaste, vereador tem desgaste. Você vai morrer desde o primeiro dia. Mas, assim, um conflito numa sociedade já polarizada, que nem a nossa, né? Porque todo mundo rotula todo mundo sem saber, mas todo mundo tem razão, né? E é uma rotulação para cá, estereotipando de todas as maneiras. Você não teria, assim, um apoio do poder público, ou seja, porque a Constituição, né, ela fala que a competência que eu ouvi hoje, aprendi hoje, né, na Jovem Pan, né, que a competência dessa matéria é do Estado e é da União, e aí o poder público, como a doutora Sueli abaixava a portaria, no clube tem que entrar
só maiores de 16 anos, e que de 14 a maiores de 18 anos, e quem for menor de 18 anos vai ter que estar com o pai, e eu vou estar lá fiscalizando. E a juíza ia lá fiscalizar, e dava, você entendeu ou não? E aí, colocou, assim, entendeu? Seria uma coisa assim mais pacificadora, né? E assim, colocando mais da questão da pacificadora, né? Eu sei que você colocou que aqui não está o pastor Júlio, mas segundo remete uma frase que se remete à questão bíblica, né? Os pacificadores verão Deus, né? E a terra vai ficar pacífica. Não seria um caminho mais adequado e você poderia, ao mesmo tempo, estar criando um debate muito maior e trazendo todo mundo para esse debate? Quando você coloca uma lei dessa, você já cria um debate. O problema maior é você, que não é um exemplo. Hoje a gente tem uma dificuldade aqui de colocar pessoas no debate. Então, assim, será que as pessoas estão interessadas em discutir? Sabe qual que é o maior problema, Nilton? O tema é tão polêmico que ninguém quer dar a cara para bater. Ninguém tem coragem de ir lá e colocar isso aqui. Então, começa por aí. Começa daqui, que nós convidamos todos então, aqui, exemplo, os envolvidos. E não tem como você começar uma grande obra sem primeiro você cavar um buraco. E quando você vai construir uma casa, a dificuldade de você fazer o alicerce, ela é a mais dolorida. Né? Então a base ela tem que estar boa. Então quando você joga um projeto como esse, você vai causar o quê? Uma discussão. Tem muita gente batendo palma para mim, mas está velado, mas não vai dar cara, olha, eu concordo. Tem muita gente que não vai nos comentários, porque tá chovendo comentário, olha a gente falando, ele é homofóbico, ele é um pastor, ele é isso outro. Mas também tem muito mais pessoas. Sim, nós somos uma cidade conservadora. Eu procurei ver todos os comentáririos, eu tive lá de ver tem muito mais gente a seu favor do que contra. Sim. Mas aqui nós temos que fazer o ponto de vista e os contrapontos para que a sociedade tenha tentando fazer algum tipo de esclarecimento. Agora que nem um exemplo, Nilton, veja bem. Alguns comentários as pessoas falam, o pastor tem que amar, porque tem que não sei o que lá. Então, exemplo, quando a gente fala de pacificação, a gente precisa entender um pouquinho disso. Quando a gente vai para uma missão de paz, correto? Então, se tem um país que está em conflito, ok? Então, um outro país que vai lá para fazer um trabalho de pacificação, ele vai de que forma? Ele vai com flores e livros? Não, ele vai armar. Então, para que serve a arma? A arma é para matar. Não, a arma é para pacificar. Então, um exemplo, o próprio Jesus falou assim, olha, vocês vão vender a bolsa para comprar espada em um determinado momento. Então, não é para tudo que você vai falar amém. Vou dar um exemplo. Se tem coisas que vão contra os meus princípios e os meus valores, eu vou falar, não, gente, olha, não é assim não, eu condeno. Vou dar um exemplo, falando de Bíblia, já que o senhor citou. Quando Jesus entra no templo para criticar os religiosos, ele vira a mesa. Dá para você imaginar Jesus num debate como esse, virar a mesa e falar assim, vocês estão pensando que vocês estão aonde? Então, a pacificação, nem tudo é você falar amém. É você falar, não concordo. E se precisar usar força, e quando eu falo força, eu não estou dizendo de agressão, eu não estou dizendo, mas você usar o quê? Um exemplo, a força da lei. Mas eu entendi, mas eu não estou dizendo nesse sentido. O fato de você fazer um requerimento para o poder público, para o Ministério Público, você provocando para manifestar através de um requerimento na Câmara, o juiz, você não está dizendo amém e nem está levando flores e livro. Você está dizendo aqui, eu estou marcando uma posição, você entendeu ou não? Que eu entendo que essa é a posição correta e quero ouvir a opinião do Ministério Público, quero ouvir o posicionamento do Ministério Público e se o Ministério Público não divergir do que eu penso, eu vou criticá-lo porque eu tenho o direito de criticá-lo e tenho imunidade de criticá-lo. E aí, se ele vai ao contrário, eu solto o projeto de lei ou não? Solta o projeto de lei. O projeto de lei vem para isso, para discussão. Você entendeu? Não, solta o projeto de lei, ou seja, você é um homem livre, ou seja, você tem imunidade parlamentar para fazer, né? Você entendeu? Não. É que eu poderia, lógico, provocar, mas o que acontece? Quando você joga um projeto de lei, você cria essa discussão. Então, exemplo, o Ministério Público ele pode se manifestar, a OAB vai se manifestar, já se manifestou uma comissão, o movimento LGBT pode se manifestar, a sociedade catanduvense pode se manifestar, a igreja pode se manifestar, e aqui vai criar o quê? Uma discussão. Para quê? Para que a gente possa criar um parâmetro. Agora, um exemplo, quando a gente pega uma cidade, vivemos na democracia, correto? A maioria da população quer um evento como esse, onde crianças estejam envolvidas, ou exposta a esse tipo de evento? Podemos estender isso ao carnaval? Podemos.
Então é lógico, um exemplo, eu acredito que na minha primeira pregação como pastor foi algo horrível. A minha primeira sessão na Câmara foi frustrante para mim. Então a gente nunca nasce pronto. Então hoje, com a experiência que o senhor tem, o Rafa falando de cultura, o doutor aqui que estudou para isso, então para mim está sendo tudo algo muito novo. O que a gente faz? A gente se prepara, a gente vai lá ler e fala, poxa, isso aqui me representa. A gente vai lá e coloca. É lógico que no começo da nossa legislatura a gente não vai acertar tudo. Mas no meu ponto de vista, o projeto foi para quê? Para provocar o quê? A manifestação da sociedade no modo geral. Eu acho que o maior medo da comunidade LGBT, não posso falar por eles, mas eu acredito que seja esse o maior medo, seria que está uma discriminação velada. Tá? Eu vou dar um exemplo, um caso emblemático, tá? Que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso da juíza Karen Atalarrifo, que era é chilena, e ela perdeu a guarda das 2 filhas por ser lésbica. Tá? Enfim, foi constatado que o fato dela perder a guarda foi justamente por esse motivo. Tá? Foi essa justificativa, que ela não tinha condições de criar as filhas pelo fato de ser lésbica. Isso, na Corte Interamericana, acabou condenando o Chile. Por quê? Porque, na verdade, utilizou-se o judiciário de pano de fundo para poder haver a discriminação. Eu acho que esse é o maior medo da comunidade LGBT. Que talvez você esteja utilizando a lei, mas na verdade é que você está fazendo uma discriminação. Não estou falando que é esse. Sim. É o medo deles. É o medo, acho que, da comunidade. Tá? Então, acho que... Ou pode ser um dos argumentos, né, deles, porque não dá para saber porque eles não estão aqui, mas eu acho que é isso mesmo. E só, assim, Júlio, você fala muito que defende a família e tal, né, e é de fato uma bandeira sua. Só que, por isso que eu falo que, às vezes, marcar uma audiência pública e levantar esses dados é importante, porque, por exemplo, a gente não sabe o que... A parada da diversidade a gente está tratando como se fosse apenas uma festa cheia de drag queen, plumas, paetês e música. E não é só isso. Ela tem outros objetivos. Um deles é essa conscientização da diversidade, da pluralidade, né? Mas assim, Rafa, desculpa te cortar, mas se faz uma divulgação com a exposição de pessoas seminuas, muitas vezes um palavreado forte, aonde criança tem que estar nesse meio, vamos tirar a bebida alcoólica, que é que nem o doutor disse, né? A bebida alcoólica ela está em todo lugar, o que é proibido é vender para criança. Mas, por exemplo, quando você coloca uma criança em uma situação de vulnerabilidade, vou dar um exemplo. Quando o conselho tutelar chega numa casa, o pai e a mãe estão usando droga, o cigarro está ali, a bebida está aqui. Um exemplo, eu tenho uma foto de uma mulher na parada LGBT aqui com um copo de uma bebida azul e uma garrafa do lado, com a marca, tudo a gente sabe que é uma bebida alcoólica. E ela está em cima de um paredão. Uma criança pode pegar aquilo achando que é uma raspadinha? Pode. Então ela está numa situação... Pode acontecer no bosque. Sim, pode, mas aquela criança tem que estar... Mas pode acontecer no bosque o quê? No bosque, ali está tendo não só a questão da bebida alcoólica, porque eu não vou no bosque, eu não vejo bebida alcoólica sendo vendida ali. Então, mas pode porque não é um ambiente... Entendeu? Não é um ambiente o quê? É um ambiente familiar. Agora um exemplo, a minha pergunta é... na Castela no rodeio, só vai ter criança. Entende? É isso que eu estou falando, Júlio. Na verdade, a gente está tirando por exceções. E aí eu fico um pouco preocupado da gente pegar isso. É a mesma coisa que eu falar que todo bolsonarista reza para pneu. Não é todo. Todo esquerdista, toda feminista não raspa a perna. A gente vai para um argumento uma régua muito... É uma régua muito pequena, porque senão a gente fala assim, olha, vamos julgar pelas exceções. Exceções podem acontecer em qualquer lugar. Eu nunca fui na parada LGBT, então eu não sei o que acontece. Por isso que eu tô batendo nessa coisa assim, quais são os dados? Quantas brigas saíram? Quantas pessoas tiveram como alcoólico, sei lá, e quantas crianças estiveram? A gente também começa, ô Júlio, na minha opinião, isentar o poder público das coisas. Porque, por exemplo, será que primeiro assim, você já entrou e já fez essa lei, será que não seria primeiro deixar acontecer pegar, cobrar? Hoje você consegue fazer isso. Antes, a cidadão comum, a gente não tem como fazer isso, mas consegue cobrar a guarda municipal de estar lá no evento, de fazer uma fiscalização, o conselho tutelar, que o conselho tutelar é um órgão muito importante, e eu acho, na minha visão, que ele aparece muito pouco,
eu vejo pouca atuação, mas talvez falta divulgação do Conselho Tutelar. Não estou dizendo que eles não fazem. Falta divulgação. Falta uma divulgação. A própria prefeitura ali sinalizar as coisas. E existe uma lei, e você estava, o Newton, você estava quando teve a polêmica da lei da censura. Você lembra disso, né? Você era vereador. Fizeram uma lei da censura. Foi uma luta também. Inclusive, ocuparam a Câmara, o Vasco, que foi um dos primeiros presidentes do Conselho LGBT, foi lá contra essa lei da censura. Enfim, e claro que ia passar, porque nossa Câmara ela tem a maioria dos conservadores, e ela o Dr. André Beck, na época, fez uma adaptação na lei, e ela não virou uma lei de censura, ela virou uma lei indicativa. Só que, Júlio, como tudo nessa cidade, as leis são feitas e elas não são fiscalizadas. Eu trabalho com eventos. Desde aquela ocasião, que eu acho que foi 2018, se eu não me engano, essa lei, ou 2017, desde de que passou essa lei, nunca fiscalizaram uma peça de teatro minha. Nunca foi cobrado de ter a indicação. Será que não seria melhor, por exemplo, você indicar, usar já de uma lei que existe para falar assim, esse evento é indicado para maiores de tantos anos? Sem a proibição. Sem a proibição, por exemplo. Por quê? Porque... Mas o Júlio, nós temos que olhar o Júlio do outro lado, porque o Júlio ele tem essa postura, ele pensa dessa forma, ele foi eleito com essa plataforma. Entendi. Você entendeu? Mas... Então nós temos que também olhar o vereador, a função dele como vereador. Sim. Você entendeu? Não. Então o Júlio ele viu as fotos, ele acompanhou, ele tem um histórico, apesar de não ter um histórico completo dessa situação, o Júlio olhou as fotos, viu as fotos, colocou e teve o entendimento de que necessário fosse fazer a lei, entendeu? Não, eu sei que ele representa. Mas é minha função aqui também questionar. Eu sei, mas porque eu tô contra o projeto aqui nesse caso. Mas aí que tá, por isso que era importante os outros envolvidos estarem aqui. Né? Aqui não estou fazendo. O Júlio tem essa proposta dele. O que eu coloco, já que você lembrou aquele projeto de lei lá, o que eu vou dizer para você é o seguinte: nós ficamos fazendo leis e mais leis, e todo mundo, não estou dizendo a sua lei nem a outra, e por conta do quê? Da péssima educação pública que existe. Exatamente. Ou seja, nós, na realidade, ao contrário do que se afirma, né, a educação é que alavanca a cultura. A educação que é a mola propulsora da cultura. É a educação que constrói a cultura. Agora, aqui no Brasil, eles invertem. Vão criar a Lei Rouanet, que dá um dinheiro danado para suprir uma falha educacional. O Brasil é o pior país do mundo em educação. PISA de 2018. O pior. E lá na educação é o que eu falo. Se a gente ensinar a criança que ela tem que amar o próximo, se a gente ensinar que ela tem que ser fraterna, que ela tem que ser solidária, que ela tem que ser amigo, que ela tem que respeitar o professor, que ela tem que respeitar o amiguinho, que ela tem que respeitar... Massificar esses conceitos, a violência vai ficar menor. Agora você entendeu? Vamos imaginar uma coisa. Não sei se vai, mas vai melhorar muito. Na prática, sim. Na teoria, sim. Mas a prática quem está ensinando? Amar quem? Amar o LGBT? Amar o amor é exatamente. Mas aí vamos chamar o professor doutrinador. Não. Amar é amar as pessoas, é amar ao próximo sem olhar a quem. Vamos definir uma coisa nessa questão de proibição. Então vamos entender uma coisa, vamos dar um exemplo. Vamos, como que é a palavra? Vamos recomendar para que ninguém beba em qualquer festa e pegue o seu carro e dirija. Vamos recomendar para eles. Vamos proibir não, né? Então vamos recomendar. Isso aí teria uma efetividade? Efeito prático. Deveria? E se um menor de idade catar um carro e atropelar alguém, ele vai ser julgado da mesma forma que é um maior de 18 anos? Então, vou dar um exemplo. Então, volto a dizer. A gente tem a Constituição, a gente tem o Código Penal, a gente tem o ECA.
ok? Então o ECA fala dos direitos da criança e do adolescente. Estou falando alguma besteira? Não, de certo? jeito nenhum. Então nós estamos falando dos direitos. Só que quando a gente vai falar dos deveres da criança e do adolescente, aí a coisa já muda. Por quê? Porque ele tem... Aí eles estão falando aqui na questão do direito de ir e vir, o direito à cultura, o direito ao lazer, o direito a tal coisa, o direito a tal coisa. Então quando a gente vai pegar tudo isso... Então, quando eles querem colocar a criança a ter o livre-arbítrio de tomar uma decisão, exemplo, de ser trans e fazer... Não é, isso é proibido. Mas de mudar o meu sexo, será que isso lá na frente não vai causar um problema? Tipo, eu me arrependi? Vou dar um exemplo. Nós estamos falando, gente, de criança que está em um processo de formação. Quem somos nós? Você carrega um DNA da pessoa que você foi criada, do seu avô. De repente, esse teu jeito, Nilton, de falar, você herdou de quem? Quem era o seu avô? De que Exatamente disso. Você Italiano da Calabria. italiano. Então, assim, ó, a gente herdou isso, sabe por quê? Então, exemplo, ninguém nasce gay, ninguém nasce homossexual. Existe só o sexo masculino e o sexo feminino. Agora, o que seria essa manifestação? É comportamento, é comportamental. Então, exemplo, quando eu levo uma criança para o movimento LGBT, ele tá vendo aquela estrela, aquela drag queen lá, dançando. Então, esquece bebida agora. Vamos falar sobre tudo aquilo que está sendo doutrinado, estão doutrinando as crianças ao quê? Que lindo, que show. Aí a pessoa vem seminua, rebola. Qual tipo de doutrinação as crianças estão aprendendo num evento como esse? É cultural? Que tipo de cultura que a gente está ensinando? Aí nós pegamos uma criança que agride o professor, que bate no pai e na mãe, e ele é penalizado de que forma? Será que ele deve ser julgado? Então a gente precisa falar da maioridade penal. Porque se a criança tem direito de ir e vir, ela também precisa ser responsabilizada. Não estou falando de uma forma técnica, só estou falando de uma forma que Mas praticamente... é uma forma do direito inglês. Mas você acha que a parada LGBT é causador de tudo isso? Não, é isso que eu ia perguntar. Não. Tá misturando muita coisa. Não. Meu Deus. Esquece violência. Ah. Esquece violência. Como que você pega uma criança que está em processo de formação e você vai levar ela em um local aonde vai gerar uma questão de gênero nela duvidoso? Que tipo de pessoa sou? Eu penso que a parada LGBT, ela é de conscientização. Isso. Tá? Mas- E quando se leva um menor, ele é para respeitar o próximo, para ele ver a diversidade e respeitar o próximo. Mas eu acho que o objetivo não é esse que você tá falando, Júlio, de tipo assim, ó... Mas esse tipo Eu acho de que conscientização ninguém tem que vai ser falar na assim, casa, ó, é você o pai e tem a que mãe. ser isso. Ensinar a respeitar o próximo não é o movimento LGBT que vai ensinar, é o pai e a mãe, é a escola. Quem doutrina, quem ensina é pai e mãe, é escola. Eu não Concordo. acredito, Mas é eu uma não opinião posso minha, levar é meu o meu filho se ponto eu de vista. quiser? Se você quiser levar, mas eu te pergunto, você levaria seu filho num evento como esse? Eu levaria. Você levaria seu filho? Levaria? Parabéns pra vocês, eu não levaria meu Não, filho. é a mesma coisa da escola cívico-militar, que o pessoal fica, eu sou contra, a favor. Eu não colocaria meus filhos, mas eu não tô nem aí se ela tiver. Por quê? Porque eu acho que se você coloca o seu filho, tudo bem. Você entende? Eu acho que... Mas por que existe a escola civil-militar? Porque a educação que está aí no momento é uma porcaria. Essa que é a discussão. eu ou acho seja, assim, por exemplo, só para colocar assim, da violência que vocês colocaram, um dos motivos do projeto da parada LGBT, né, é de conscientizar as pessoas do que não pode usar de violência contra o LGBT, contra a comunidade LGBT. Porém, esse é o que eles dizem, né? O que eles colocam. Mas, porém, a violência contra a mulher no Brasil é 100 vezes maior do que a da comunidade LGBT. E além do que, assim, por exemplo, eu vou colocar só uma questão aqui. Quando a Rússia persegue e não permite esses eventos lá, né, a esquerda que gosta do Putin não faz uma crítica direta. Quando Fidel perseguiu os homossexuais em Cuba, a esquerda tenta abafar essa questão. Os dois lados. Então, você entendeu? Não? Então, ela é uma questão muito complexa, isso para a gente resolver hoje. Mas, assim, o que tem que se colocar é que a educação de qualidade, que é uma função do poder público, tem que vir muito antes do que isso. Porque se você ensinar a criança a respeitar,
Mas quem ensina? A escola é para ensinar, a educação vem da família. Mas que família? Às vezes, como o Júlio falou, que o pai é drogado, que ele presenciou, a mãe é drogada. Ou seja, a escola tem que ter essa finalidade de acolhimento e tem que ensinar e massificar, que tem que respeitar. Sabe? E o Júlio está fazendo esse debate que ele considera, porque ele tem essa posição, de mostrar e já criou um debate na sociedade. É honroso, Júlio, vir no debate, porque ele poderia simplesmente ter jogado pro de lei e ter vindo. É honroso. Colocou a cara para debater com pessoas que pensam diferentes. Tá certo. É isso que cresce. Eu fico só preocupado com uma coisa. Eu só fico preocupado com uma coisa. Como o doutor disse, o Rafa disse, se você teria coragem de levar o filho, eu até desafio vocês para o ano que vem, a gente tá lá junto. Eu não levaria meu filho. Né, mas eu gostaria que vocês participassem do início ao fim. Talvez seria uma experiência fantástica para nós vermos. Sim. E eu, assim, particularmente, cara, o movimento LGBT para criança não é nada educacional e não tem nada que conscientizar a questão de respeito. Quem ensina respeito é pai e mãe. Tanto é que pai e mãe têm terceirizado isso para o Estado e o governo tem feito o que eles querem. Então existe uma doutrinação dentro das escolas que tem feito o quê? Tem feito agora os direitos da criança e do adolescente. Você não pode bater. Então o pai não pode bater, não estou dizendo que eu sou a favor de bater, tá bom? Mas se o pai dá um castigo, ele chega na escola, um exemplo, por que hoje o pai dá uns tapinhas na criança, ele chega na escola, o menino está com depressão? Quem tem que ensinar a criança é pai e mãe. Quem tem que doutrinar a criança, quem tem que ensinar o respeito é pai e mãe, não é um movimento LGBT. Não é uma conscientização. Agora um exemplo, deixa eu só finalizar um exemplo, ó. O movimento LGBT vai conscientizar as crianças de quê? Que ser drag queen é bacana, que é arte, que a nudez, isso é bacana, ela vai ser aceita na sociedade. Isso não acontece, Júlio. Como que não acontece? Você está com uma criança ali, qual que é a mensagem que você está ensinando para uma criança? Que ela não tem uma formação, ela não teria como estar num debate como esse. O carnaval é isso. Não, mas tudo bem, vamos incluir o carnaval. Eu não vou, eu tenho lugares, por exemplo, de festa de família que minhas crianças não vão. Tudo bem, por exemplo, porque eu entendi que não é um ambiente que cresce nesse ambiente e não vira. Tudo bem. Sei lá, qualquer outra coisa. A questão é o seguinte, quem que vai ensinar é o pai e mãe. Vou dar um exemplo para você que eu uso muito com o meu sócio, tá? Então ele é policial, ele entra dentro de uma biqueira, ele vai prender o cara, certo? O filho do cara tá vendo ali. Quem é a referência daquele cara, daquela criança que o pai está sendo, daquele ambiente? É o traficante. Quem é a referência? Quando sai dali, qual é o sentimento dele? Polícia, bandido, esses caras são... Por quê? Porque ele prendeu a referência dele. Agora, quando um filho de um bandido mata um policial, o que o filho dele pensa? Ele matou a minha referência. Quando a gente tem movimentos como esse, a gente está criando o quê? Uma referência. Então são eventos, um exemplo, quem aqui é fã de algum artista? Eu sou fã de vários. Também. O cara é uma referência para mim. O cara, eu queria jogar bola igual o Neymar, o cara é uma referência. Tanto é que o Neymar abre a boca, estoura, vende. Aquela Virgínia, a menina vende por quê? Porque ela criou o quê? Seguidores. Então o que esse movimento está fazendo? Criando seguidores. É um direito deles, mas as nossas crianças não têm condição. Ela não tem uma formação para escolher. É isso que eu estou querendo dizer. Vou dar um exemplo. O problema, Júlio, eu volto aqui. Infelizmente, as nossas crianças não têm formação nenhuma. Ou seja, a educação pública deixa a desejar. Ou seja, não tem um norte, não tem... Não forma senso crítico e tudo mais. Não forma ninguém. Essa que é Eu acho que a gente não pode fugir do assunto que existem adolescentes gays. Né? Nossa, a gente está em sintonia aqui, ó. Então, quando chega numa manifestação LGBT, talvez aquele momento ela é tão retraída dentro de casa que ali é o momento dela se expressar a sua liberdade. Talvez aquele momento que ela está sofrendo dentro da casa dela, aquela depressão por não poder falar, talvez ali seja o momento dela de liberdade. É por isso que a gente fala da liberdade de expressão dela. Né? E não podemos esquecer que a parada LGBT também é uma manifestação política, onde há muitos requerimentos da comunidade. Então, a comunidade está pedindo coisa. Vai ser acolhido ou não, é outras situações, né? Mas ela está pedindo, ela está reivindicando, ela está pedindo socorro. E é o jeito dela pedir, talvez. Sim. E tem uma coisa também, Júlio, que Só para acrescentar aqui um exemplo.
Lembra o filho não é do Fernandinho Beiramar, como chama aquele outro? Oruan lá. O Oruan. Ele está expressando também a opinião dele, ele faz apologia à droga. Ele está gritando, a favela, a periferia, ela tem a forma dela de se expressar. Mas aí é crime. Não, tudo a bem, liberdade mas ela... não é crime. Tudo bem, Todo mas ele está direito é expressando. relativo, a liberdade de expressão também é relativa, ela não é absoluta. Então, existe um limite para a gente travar a liberdade de expressão. Acho que nessa apologia ao crime, eu sou completamente a favor que exista uma lei nesse ponto, para não extrapolar. Eu acho que roubar a inocência das crianças é um crime. Eu acho isso. Então vamos pegar carona no que o doutor falou. Eu trabalho com teatro, com artes, enfim, tem uma associação, um coletivo artístico, e o que mais a gente recebe lá são adolescentes que você vê que está com dúvida na sexualidade e tudo mais. Não é o nosso papel lá definitivamente, nós somos um grupo de artistas, não é o nosso papel orientar. Mas aí quem orienta essas pessoas? E é importante dizer, Júlio, que a parada da diversidade ela não vem sozinha, ela faz parte de uma semana, e nessa semana tem fóruns, palestras. Quem acolhe as mães no LGBT? Imagine você que daqui a um tempo, é que você tem acesso, enfim, daqui 10 anos um filho ou uma filha sua fala assim, olha, eu acho que eu gosto de meninas ou de meninos. E você não tem estrutura para lidar com aquilo. Você não tem. E aí você vai passar isso para criança, para adolescente, é mais adolescente, 13, 14 anos, já sabe, isso é uma realidade, isso existe. E quem acolhe esses pais? Quem acolhe essas mães? Quem acolhe essa criança? E aí fica nessa de tipo assim, então nós não vamos discutir porque não pode se discutir. E aí, o que acontece com essas pessoas? Eu acho que esses fóruns, essas palestras, também têm esse objetivo, né? Então, por isso que eu falo assim, talvez não seria legal você fazer, até dentro aí, dar uma pausa e fazer uma audiência pública, para que essa pessoa... Aí você fala assim, a pessoa não quer discutir, que eu concordo com você também, eu tô nervosíssimo que não tem ninguém aqui para discutir. Aí, meu querido, eles perderam, né? Se eles não querem discutir, se eles não querem falar a própria relevância que tem o conselho, a parada, porque é isso que eu falo, assim, a parada é a festa, é o final, mas ela vem junto com a Semana da Diversidade, que tem várias ações. Talvez, gente, eu tô falando aqui coisa que eu acho, tô acessando a minha memória, eu não sou um ativista e um militante nessa área, então eu tô falando de coisas que a minha memória pescou lá. Mas eu sei porque eu já participei de fóruns, inclusive na Câmara Municipal. Eles fizeram, acho que último fórum que teve foi lá. E foi muito legal. Eu participei, eu vi, eu estava lá. Eles discutiram coisas sobre direitos. Juro, a palavra criança trans nem apareceu nesse lugar. Por isso que eu tô falando, a gente tá falando de uma realidade muito distante da gente. Não é distante, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho com dependência química. Okay? Quando o cara chega num processo de recuperação, ele já está no último estágio. Isso aí é o seguinte, quando ele chega nesse processo, é praticamente muito caro para se recuperar uma pessoa e o índice é muito baixo. Então a gente tem que trabalhar com o quê? Com a prevenção. Então quando a gente tem medidas como essa, a gente está trabalhando com o quê? Com a prevenção. Vou dar um exemplo, olha como a margem é tão grande. A gente tem a marcha da maconha, correto? E agora o STF decidiu que 40 gramas não é crime, correto? Vamos fazer a marcha da maconha, quando a gente falou da apologia. Então isso daí já não é crime, segundo o STF. Então a gente vai fazer uma marcha da maconha, as crianças podem estar presentes nessa marcha da maconha. É legal a gente doutrinar, ensinar que tem que respeitar o maconheiro, tem que respeitar. Então até onde vai o direito? Mas não é proibido. Hã? Não é proibido a criança participar da marcha. Não, então, não é, mas é saudável, esse que é a minha luta. Porque, agora vamos ver uma questão. A maconha, o que ela causa? Ela causa esquizofrenia, ela causa dependência, ela causa pânico. E aí? Então é o seguinte, qual é o dano no psicológico, porque na questão psicológica, que nós temos que guardar as crianças, não só na integridade física, mas também psicológica. Qual é o impacto psicológico que nós vamos colocar diante de uma criança, o evento que está acontecendo ali? Esquece bebida, esquece uma série de coisas. Às vezes nós estamos lá colocando a criança à exposição do corpo. Vou dar um exemplo. Vocês falaram que são a favor, é a expressão e tudo mais. Aí você chega na escola, hoje tua filha fala assim, pai, hoje eu toquei no pipi de um homem. Por quê? Porque teve a exposição de um corpo, como já teve isso. De um ser humano que estava ali, nu, e onde as crianças tinham que ter o toque
Agora, um exemplo, até onde isso vai acontecer? Hoje não acontece aqui. Então, nós precisamos criar leis ou mecanismos para prevenir que isso não aconteça aqui. Porque ontem estava acontecendo em São Paulo o quê? Assalto relâmpago. Já aconteceu na nossa região. É que você liga as duas coisas, umas coisas muito bizarras com a parada LGBT, tipo, uso de droga, assalto. Não, mas são coisas assustadas. Não, o que eu quero dizer para você, se pode uma coisa, pode a outra também. Então a gente abrange muita coisa. Então, vou dar um exemplo para você. Pra você ter uma noção, tá? A gente achar as coisas. Eu acho que eu sou uma mulher. Aí eu vou lá, entro no banheiro no shopping, a hora que a sua mulher tá, e eu vou lá fazer as minhas necessidades, porque eu acho que eu sou uma mulher. Então tem muita coisa, porque a gente embola tudo isso. Então, exemplo, a gente vai pegar o movimento lá, a gente acha que aquilo é saudável, mas a gente precisa analisar tudo isso. Tá, mas você falou uma coisa assim, ó. Quais são os danos que uma criança que participa de uma parada, por exemplo, vai ter? A gente tem a parada de São Paulo há muitos anos mesmo. Já tem muitos adultos que foram. Quais são esses danos? Mas a gente não tem esses dados? Só um minutinho. Ali virou um evento turístico. Ou seja, o que é turismo? É deslocamento e acomodação e pernoite hoteleira. Ou seja, ali, independente do discurso ou não, o capital financeiro, ele aderiu a essa questão. A rede hoteleira aderiu a essa questão lá. Mas em Catanduva também. Não, você entendeu? Não. Eu estou dizendo assim, lá, ou seja, a maior... a maior... Como é que se diz? Não. Maior manifestação. Não, a maior coisa de hotel, a maior... Rede hoteleira? Não é rede hoteleira. A maior ocupação de eventos que existe é a parada LGBT em São Paulo. Não, sim, mas em entendeu? relação às crianças... Então, na realidade, assim... as crianças, não sei se vão, se deixam de ir, se não vão. E a televisão, ela também procura, de uma certa maneira, selecionar essa questão. Mas ela não deixa de ter lá, né, um lado político. Né? Quando eu vi, assim, por exemplo, uma pessoa fazendo o seguinte discurso, né? Nós somos a maioria. Nós, negros, nós, LGBT, nós somos dono do país. Ou seja, ela colocou assim, ela fez uma correlação de força política. Ela não fez mas ela não fez a defesa da violência que tem contra os homossexuais, que é grande, que é uma coisa que nós precisamos coibir a todo momento, qualquer tipo de violência, seja contra o trabalhador, seja contra o LGBT, homem, mulher, contra tudo, a mulher, principalmente, que é uma vergonha a quantidade de violência que tem nessa mulher, isso é uma vergonha, sem casa de acolhimento, sem nada. Então, nós precisamos também criar mecanismo de não existir violência contra ninguém, inclusive contra os grupos minoritários. Mas quando entra numa questão de correlação de força, nós queremos para nós o poder. Não, quer ter o poder, vai ter o poder, mas pelo voto, pela democracia, por essas coisas, não de uma forma eu quero tomar o poder. Então a gente precisa. Bom, o que eu defendo, Nilton, não é nem a questão da violência. Eu acho que a lei já existe para todos. Que existe a violência, mas nós precisamos também criar mecanismos de coibir isso. Não é justo o sujeito, porque ele é homossexual, que ele vai ser violentado na rua. Não pode um negócio desse. Só que também ele não pode ultrapassar o meu direito também. Certo? Mas não, eu estou dizendo assim, aí que tá. Eu estou colocando em termos de violência. Eu não estou colocando em termos do teu direito, do dele, você está entendendo? Qual que é o seu direito que ele pode ultrapassar? Para a gente saber, assim, que eu também não sei. Vou dar um exemplo para você. Ontem eu estava falando com uma pessoa que na última parada LGBT... Só um minutinho, porque a violência também, ela acontece, por exemplo, e nós não podemos permitir, por exemplo, a violência religiosa. Sim. Você entendeu? Ela existe uma violência religiosa. Então nós precisamos estabelecer assim, regras de conduta para todos. A lei é para todos, você está entendendo? E nós não podemos admitir
nenhum tipo de violência, né? Ó, se você sai com a sua família, você vai num lugar para comer um lanche, você trabalhou a semana inteira, aí você quer sair para comer, você quer o quê? O que você busca? Você busca paz para estar comendo ali. Aí chega uma série de cara embriagado, sem camisa, batendo. Ele avançou. Ele tem liberdade para chegar, para falar alto, mas aí ele acabou avançando o quê? O meu direito. O que eu estou buscando ali? Privacidade. Eu entrei num lugar, eu estou pagando por aquilo. Então ele quer expressar algo, mas ele está roubando o quê? A minha paz. Ele invadiu a minha privacidade. Ou não? Estou falando besteira. Isso aí tem nas cavalgadas, tem no jogo de futebol, Sim, tem em todo lugar. Mas não, eu quero saber assim, o que um casal gay pode interferir nos nossos direitos num eventual uma parada, por exemplo? Não só um casal gay, como um casal hétero também. Isso. Tá? Então, exemplo, você está numa lanchonete, aí você pega duas mulheres se agarrando, incomoda? Incomoda, porque ali não é lugar para isso. Você pega um casal hétero se beijando, se agarrando, incomoda? Incomoda porque não é lugar para isso. Eu não quero minhas filhas. Infelizmente, não é crime. Eu também não gosto de que seja quem for. A gente não está falando que é crime ou não é crime, mas é um direito. É um direito, eu tenho direitos. Qual que é o meu direito? Eu posso me levantar e vou ir. Para mim aquilo não é moral. Só que eu vou exigir alguma coisa? Não, vou levantar e vou embora. Será que o dono do estabelecimento ele pode exigir que aquela pessoa se retire? Porque nós tivemos um caso aqui em Catanduva que foi do tio Edson. E aí? Como que a gente se comporta isso? Então, exemplo, até onde vai o teu direito? Eu entendo que num lugar privado você tem o direito que você quiser. Não sei privado? Se você pode Sim. No privado, mas no público você não pode restringir Sim. isso. E aí entra naquela coisa. Então, tem limite. Tá, tem limite. Eu vou sair pelado na rua, tem limite. Exato, tem limite. Mas a gente tem a lei Você já. entendeu? Não, Então essa lei... Né? Então, um exemplo, quando você está num movimento como esse, Aham. aqui em Catanduva não, tá bom? Então vamos tirar isso, mas São Paulo. Eu tenho vídeos aqui, um exemplo, o cara tá com o pênis de fora, o outro tá com um copo de chopp, fazendo assim como se ele estivesse tirando a bebida alcoólica. Isso em São Paulo, não é aqui. Sim. Pode ser aqui, por que a gente Mas não aí, pode prevenir? Voltamos àquele assunto. O poder público deveria interferir. Não precisamos Deveria. criar uma lei para proibir o Quem criança e filmou e adolescente. não denunciou, não fez. Esse cara que filmou, ele é tão criminoso quanto, porque ele tá vendo um crime acontecer. Então, mas eu como Tá. legislador, eu tenho o direito de criar uma lei. Não é que a gente não precisa, não, mas eu não, tenho não, direito. não, Eu sou não, legitimado, eu sou não, legitimado não, para não, isso. Então, exemplo, existem leis, mas eu como um legislador, eu posso criar leis para dizer, olha, Claro. no meu município, eu estou propondo aqui, vai ser votado pela maioria, e isso é uma democracia, todo mundo votou e a maioria aprovou, Claro. é lei. Então Claro. a gente vai prevenir criança, Ó, não vai entrar posso falar uma coisa Claro. mais? Se passar o seu projeto de lei e vai passar. for aprovado, ele é constitucional até o STF dizer que é Decidir. constitucional. Pronto, é isso, não, é uma verdade. Mas Então, é só o para Júlio- deixar claro, a gente está aqui fazendo os questionamentos, porque o programa chama ponto de vista, a gente está trazendo Sim, pontos claro. de vista diferentes. Gente, Mas você tem todo o direito, a gente não está aqui Não, julgando não, você. não, Não é Claro, isso. Ninguém está julgando o Júlio, ninguém está julgando nada. Na realidade, é assim, nós estamos aqui tentando. É que fazer eu, um particularmente, debate. eu não Mas consigo entender. Mas você é livre, como eu já Claro, disse lá no claro. começo. Você cria o debate, você poderia ter feito um requerimento, como eu disse, Sim. mas você preferiu fazer um projeto de Opção lei, sua. uma opção sua de legislador, que você entendeu? É sua Não. bandeira. Então, é uma bandeira bandeira. sua, que já é uma bandeira lá. Quem votou em você lá E já sabia. exatamente isso. Assim Eu- como eu- outras pessoas votaram. foram eleitas com a bandeira contrária, a favor disso, só que não veio aqui discutir. Você entendeu? Tem as pessoas que votaram contra isso, que tem a bandeira contrária e que foram eleitas. Existe a outra que é a causa animal, que foi eleita, Sim. todo mundo sabe. Você não enganou ninguém. Sim. Não é uma coisa que eu criei Você entendeu? agora. Não. Isso Você está, tem um monte de gente. isso está Tá legitimado, ligado? 896 votos Você entendeu? de Não. pessoas que acreditaram Tá em mim. no Então, nível. exemplo, precisa se criar lei? Precisa, eu tenho poder para isso. Isso. E até é interessante, não querendo isso, mas eu tenho poder para criar leis. Isso. Se vai passar ou não, vai depender da A maioria. maioria. Eu acredito que a maioria vai Não, aprovar esse já projeto. está aprovado, E ele é senhor. legítimo. Agora, o que está a gente aprovado. tem que fazer? Respeito a opinião de todo mundo, mas no meu ponto de vista, como a gente está citando muito assim, né? Um movimento como esse não vai ensinar nenhum tipo de criança sobre respeito. Não é sobre respeito. Vamos ser sinceros, é sobre um escárnio, é sobre uma imoralidade. Agora, se vocês falarem para mim assim, é uma liberdade de expressão, eles têm direito, mas que é imoral, é imoral. Se vocês não quiserem concordar comigo, respeito a Mas opinião eu de quero vocês. estabelecer o seguinte.
que é uma coisa que precisa ficar clara. A moral, ela é mais ampla que o direito. Então é uma coisa que a sociedade precisa lembrar disso sempre. A moral, ela é mais ampla que o direito. Então a gente precisa também analisar as leis, analisar as relações humanas sob o prisma da moral. E que, na realidade, o STF, infelizmente, na questão da corrupção, ele não tem esse entendimento, infelizmente, que a moral é mais ampla. Ou seja, sumiu o dinheiro público. Pô, sumiu o dinheiro público. Ah, mas não, não, alguém pegou. E alguém tem que ser responsável por isso. E não é responsável e é até perdoado. Gente, o papo está delicioso, está maravilhoso. Eu agradeço. Dá para conversar até amanhã. Dá para conversar gostoso. amanhã. E gostaria das considerações finais aí do Rafa, do Júlio e dos convidados aqui para o programa Bom de Vista. Quem quer começar? Quem quer começar? O Júlio quer Bom, ficar por eu último. posso. Não, eu posso falar. Não, para mim não tem problema nenhum. Bom, agradeço. Eu só vou encerrar. Eu não vou falar nada. Vocês três que vão... Agradeço o Dr. Tales, muito obrigado por estar aqui, o Rafa, né, o Dr. Newton e o programa para abrir, né, esse espaço para a gente discutir. Eu acho assim, todo mundo tem o seu ponto de vista, todo mundo defende uma bandeira, e quando a gente vai pegar o país hoje, a gente vai ver que existem vários pensamentos, várias ideias, e a gente nunca vai chegar numa questão assim, ó, isso aqui é o correto, porque existem vários tipos de pensamento. O respeito, ele é fundamental, então eu não quero aqui que fique marcado assim, olha, ele é preconceituoso, ele não gosta do movimento LGBT. Simplesmente, esse tipo de movimento, ele não representa a família brasileira, a família catanduvense, no meu ponto de vista, que é a pauta que eu defendo. Tenho, sim, condições de legislar, estou legislando, o projeto passou, ele vai se tornar constitucional até que o STF não julgue. Até isso, para nós... família catanduvense, família tradicional, é uma vitória, então a gente pode comemorar, mas a gente pode discutir sim. Respeito o movimento LGBT, conheço pessoas que não têm a mesma opção sexual que a minha, convivo muito bem, só que ao meu ponto de vista é imoral esse movimento, tudo que é pregado, ensinado lá, para mim não serve, mas serve para outras pessoas, bacana, mas eu acho que uma criança não poderia estar num lugar como esse. Então assim, encerro minha fala por aqui, né? Então é isso que eu queria dizer e deixa. Fala, Thales. Vamos ver qual vai ser os próximos capítulos aí. Como eu disse no começo, retomando agora, é enriquecedor esse tipo de debate. Acho que só faz a gente abrir a mente. O Dr. Júlio expôs aqui todos os pensamentos dele, o Rafa, o Dr. Newton. Então isso agrega. É isso que a gente precisa. A gente precisa de debates, de pessoas que pensam diferentes. Para isso que cresce a democracia. É isso que faz com que todos aqui fortalecemos o nosso município, que fortaleça nossos ideais, e é esse debate que traz à tona todas as discussões. A discussão se é moral, se não é, se é liberdade de expressão, se é direito de ir e vir, isso daí a gente está no campo jurídico. Sim. Né? Eu fui aqui convidado para debater do campo jurídico e fiz o meu papel da forma que eu acredito também que seja o pensamento correto olhando o prisma jurídico, né? Então eu só tenho aqui a agradecer a todos os que estão aqui presentes, prazer também em conhecê-lo, que eu não conheci o Rafa também, muito prazer. Prazer é nosso, Então, sempre bem-vindo aqui. Então é uma honra estar com vocês aqui e participar de um debate tão caloroso, difícil também de... É difícil. É um debate, né, que muita gente não quer nem participar dele, porque você coloca muito sua cara para bater, mas é isso. Eu acho que a gente tem que participar e tem que fazer parte dessa democracia. Rafa. Obrigado, doutor. Obrigado, Júlio. Obrigado, doutor Newton, mais uma vez aqui juntos, né? E eu quero deixar aqui o meu último pensamento, quem dera fosse o último, né? Ainda vai até as 3 da manhã pensando muitas coisas, mas eu quero deixar muito claro aqui uma coisa, que é lamentável nós não temos aqui uma pessoa, um representante do conselho. Aqui, até onde eu sei, são 3 pessoas heterossexuais, homens, que não participam de conselhos ou de movimentos, e aí a gente debater uma pauta e não ter um contraponto, de fato, do pessoal que pudesse vir aqui e falar qual é o objetivo da Parada da Diversidade, qual é o objetivo da semana, o que tem, o que não é feito, como é que é feito. Falar, inclusive, para o Júlio, ô Júlio, olha, não é assim, tem outras coisas.
ter que ficar eu aqui fazendo uma coisa que eu só ouvi falar, que eu não participo, né, e me expondo aqui, é lamentável. Por quê? Porque as pessoas se colocam nesses conselhos para quê? Para quê? Tem que dar cara a tapa, gente. Tem que vir aqui. Notinha de repúdio ninguém lê. E famílias que falam assim, olha, eu queria conhecer o movimento LGBT antes de eu concordar com o projeto do Júlio. Como é que vai ter essa visão? Se não tem um bendito aqui, uma bendita para poder defender a sua ideia. Então é lamentável, eu não tô nem aí se me mandarem cartinha de repúdio, também não vou ler, assim como 99% dos catanduvenses que não estão na bolha de vocês. Ser conselheiro, se eleger com essa pauta e não ter coragem de vir aqui debater, desculpa, vocês estão de brincadeira, sabe? É lamentável, é ruim, eu sei, e é difícil eu falar isso aqui porque eu sou amigo das pessoas, de todas essas pessoas que eu tô falando aqui, eu sou amigo delas. Eu conheço elas, trabalhei com elas. Inclusive, a presidente do conselho trabalha na Câmara junto com o Júlio. Então, assim, notinha de repúdio é isso? Meu, se você não tem coragem, não se põe. Falam toda hora, doutor, de ocupar os espaços, que é importante. Mas ocupar o espaço para quê? Para ficar mandando notinha de repúdio? Vem aqui, se desgasta com o Júlio, não tem problema. Eu e ele somos amigos há tantos anos. A gente está aqui se desgastando em relação ao projeto. Fora daqui, beleza, a vida continua, nós somos amigos, eu respeito ele me respeita. Agora, custa caro sim. Você ser uma pessoa pública, custa caro. Eu sei que custa caro porque quando eu saí em defesa de que o secretariado do padre não podia ter agressores de mulher, sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi minha entidade. Me botaram para correr com a minha entidade, me botaram os meus alunos todos de 10 anos de trabalho, não mais, tinha 12 anos de trabalho na rua. E é isso aí, gente, custa caro mesmo, querido. Só que eu não parei. Entende? Então, ficar fazendo comentáriozinho na internet, notinha de repúdio, é muito fácil. Vem aqui, mostra para o Júlio o trabalho de vocês, as formações que vocês têm com a família, as formações que vocês fazem com as pessoas, o apoio, o socorro que vocês dão para pessoas da comunidade. Ficar aí fazendo é muito fácil. Desculpa o desabafo, mas é lamentável. A gente tentou, de todos os jeitos, trazer várias pessoas para cá. Inclusive, uma pessoa foi muito mal educada com a Natália Ziviani. A Natália Ziviani, gente, vocês podem gostar ou não gostar dela. Ela é uma das pessoas mais democráticas, que abre o espaço aqui para todo mundo. Estou mentindo, doutor? Não, perfeitamente. Não é direita, esquerda, centro. Todo mundo aqui. Então, assim, e quero mandar uma ressalva aqui para Carla Mendes, que foi presidente do conselho, não pôde vir porque está fazendo prova na faculdade. Ela não pôde vir pelo horário. Mas é lamentável. Você não tem coragem, abandona, entrega o boné e vai viver na rede social. Desculpa. Eu queria agradecer o Júlio, o Dr. Thales Simões, que é brilhante, um jovem e brilhante advogado, o Rafa, que é um brilhante já estou cancelado essa hora. Cultural, né? E dizer assim que o Júlio, ele colocou assim, ele deixou bem claro, né, que ele é contra a participação de crianças, né? Mas que ele tem amigos gays, né, Júlio? Que tem amigos lésbicas, que tem amigos que mais. Inclusive na família. Inclusive na família. E eu também quero dizer para vocês o seguinte, eu sempre acreditei e vou morrer acreditando que a única coisa que transforma a vida das pessoas é a educação. Uma educação pública de qualidade, que prega amor ao próximo, que prega solidariedade, que prega fraternidade, que prega união das pessoas, que prega respeito. E eu posso dizer de cátedra a respeito do como eu respeito a comunidade LGBT. Eu, quando presidente do clube, eu mudei o estatuto, que era o sócio era família, para 2 pessoas. Ou seja, 2 pessoas, 2 homens, 2 mulheres, 2 irmãos poderiam ficar sócio do clube. Isso há 20 anos atrás. Então é atitude. Não preciso fazer nota de repúdio, fazer isso, fazer aquilo, para ter atitude. Outra coisa que eu quero deixar claro. Eu e a minha esposa, depois da exigência do STF, que exigiu que os cartórios fizessem casamento homoafetivo, eu e a minha esposa fomos padrinho de casamento de um primo meu, primo-irmão,
e do marido dele, ou vice-versa, né, do casal. Fomos padrinho de casamento no civil. Então, eu estou muito à vontade para dizer que, na realidade, a gente tem que respeitar o Júlio, tem que respeitar a ideia dele, tem que respeitar o Dr. Tales, tem que respeitar o Rafa, e as pessoas que se querem respeito têm que vir para o debate. Essa é a grande questão. Um abraço a todos, a vocês que assistiram, que prestigiam a gente. Muito obrigado. Foi um prazer enorme fazer um debate com vocês. Muito obrigado. Obrigado.